Nesse tópico, nós iremos entender um pouquinho mais sobre os antimicrobianos. Como é que é o funcionamento desses antimicrobianos? A gente não vai dar muita ênfase na parte farmacológica, mas sim a interação desses antimicrobianos com esse sistema celular. A gente já entendeu como é que é essa parte celular, todos os seus componentes, todos os seus desenvolvimentos, todos os seus meios. Agora a gente precisa entender como é que é a ação desses antimicrobianos frente a esses micro-organismos. O que ele vai fazer, qual que é a sua ação, como é que ele age, e isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Tá preparado? Vamos lá para a nossa aula então? Então segue aí e veja a aula de antimicrobianos. Bons estudos! Nós iremos falar um pouquinho sobre os antimicrobianos e quais são os seus usos. Bom, basicamente a gente precisa entender o que é um antimicrobiano. Então, antimicrobiano, ele é uma substância que ele vai literalmente matar, ou seja, ele é microbicida ou vai inibir o desenvolvimento, e nesse caso aqui ele é microbiostático, de um micro-organismo, como por exemplo, uma bactéria, um fungo, um vírus ou até um protozoário. Então, basicamente, o antimicrobiano é o que vai exterminar os micróbios, se a gente for levar bem ao pé da letra. E ele vai basicamente impedir a sua proliferação. E aí nós temos diversas classes principais de antimicrobianos. Então nós temos aí, por exemplo, os antibióticos, nós temos os antifúngicos, nós temos os antivirais e nós temos os antiparasitários. Então, quando nós estamos falando de antibiótico, nós estamos falando aí basicamente que é um tipo de substância que ele vai impedir ou inibir a vida ou produzir a morte de algum tipo de bactéria, de algum tipo de micro-organismos. E ele é um medicamento que ele é capaz de combater algum tipo de infecção que vai ser causada por esses micro-organismos, mas ele não tem a função básica de destruir esse vírus. A função básica dele é basicamente de impedir, né, a proliferação desse micro-organismo. Então, é uma substância que ele vai ser produzida por uma célula viva, normalmente uma bactéria, uma levedura, e vai fazer o impedimento da proliferação. E normalmente esses antibióticos eles são produzidos de uma forma mais sintética. E esse tipo de antibiótico ele pode ser, por exemplo, um bactericida. Quando ele tem um efeito mais mortal sobre a bactéria, ou ela pode ser bacteriostática, que vai interromper a reprodução ou vai inibir o metabolismo, mas também ele vai causar alguns efeitos significativos causados aí no sistema fisiológico, como por exemplo um vírus da gripe. Ele vai causar alguns efeitos no sistema fisiológico porque ele está fazendo todo esse processo de evitar que esse micro-organismo ele se prolifere. Então as primeiras substâncias descobertas como antibiótico, elas eram produzidas com fungo. Então, por exemplo, a penicilina é um tipo de antibiótico que ela foi produzida através de um fungo. Mas nós hoje, com esta modernidade, com esse sistema tecnológico, a grande maioria dos antibióticos eles são produzidos sinteticamente. Aí nós temos aí o antifúngico, né, que ele, na verdade, ele vai evitar a formação de um tipo de fungo. Então ele pode ser um medicamento fungicida ou fungistático. E aí ele vai ser responsável aí por tratar alguns tipos de doenças de fungo, como por exemplo, a micose, as dermatofitoses, né, a candidíase, algumas infecções sistêmicas que podem acontecer nesses tipos de fungos. E aí nós temos aí outros tipos de classe, né, que eu vou comentar aqui com vocês, que é importante a gente falar, como por exemplo o antiviral.
O antiviral, ele é uma classe medicamentosa para tratar alguns tipos de infecções virais, né? O próprio nome já está dizendo, viral, antiviral, alguns tipos de vírus. E aí eles são específicos para vírus específicos. Então o mais importante é a gente entender que os antivirais, eles são específicos para vírus específicos, né? E ele também pode se distinguir, por exemplo, como viricidas, que nesse caso eles vão desativar algumas partículas desse vírus, principalmente quando ele está em um ambiente que não seja dentro do sistema fisiológico. E a principal função é evitar que exista uma replicação viral ou, de repente, uma inibição da síntese de ácidos nucleicos ou de proteínas desses vírus, já que eles dependem de alguns tipos de mecanismos para que tenham as suas sobrevivências. Então nós temos aí alguns tipos de antivirais importantes, como por exemplo para o HIV, para o vírus da herpes, para a hepatite B e C, para a influenza do tipo A e do tipo B. E aí a classe de pesquisa ela quer produzir antivirais muito mais específicos para alguns tipos de patógenos e alguns tipos de patógenos muito mais resistentes, né? Então, nós temos aí alguns mecanismos importantes desses antivirais, né? Que ele tem aí um bloqueio, onde ele faz um bloqueio da ligação viral, ou seja, ele bloqueia esse vírus que ele não consiga fazer a transmissão para outra célula específica, ou ele consegue fazer, por exemplo, a inibição da síntese de DNA e RNA. A inibição da síntese proteica, né, a inibição da liberação desse vírus, a inibição do vírus não encapsulado e até a parte do estímulo imunológico. Um outro tipo de antimicrobiano muito importante é os antiparasitários, como por exemplo os antihelmíticos, né, que ele pode ser chamado também de parasiticida, vermicida ou vermífugos. E aí é uma classe distinta de antimicrobiano que ele vai basicamente mexer nessa parte de parasitose. Então, esse tipo de antibiótico, ele vai ter dois mecanismos importantes. O mecanismo de ação, né, desse antihelmíntico, que vai atuar nos canais iônicos desse sistema parasitário, e também ele vai fazer essa parte de ligação de alguns canais importantes, como os canais beta, que vão bloquear a formação que esse parasita faça algum microtúbulo que vai fazer todo o processo de infecção desses indivíduos. Ok, e qual que é a importância então dos antibióticos? Então as infecções, hoje em dia, ela tem sido uma das principais causas de doença existentes na humanidade. Então, desde que se entende como é que é o funcionamento desses micro-organismos, como é que é o funcionamento desses patógenos, existe uma grande preocupação de que combata isso daí para que não cause nenhum dano muito importante para a população. E com a introdução desses antibióticos, normalmente esse problema ele teve uma tendência a um desaparecimento. Mas o que acontece? Os micro-organismos eles têm desenvolvido algum tipo de resistência específica e um tipo de resistência muito importante que tem feito uma contrariedade a tudo aquilo que já tem-se de conhecimento dos antibióticos, que são aqueles vírus multiresistentes. E aí os antimicrobianos específicos que já existem no mercado, podemos dizer assim, eles não conseguem fazer um combate desses micro-organismos, principalmente por esse sistema de multiresistência. E aí começa a se ter complicações nos tratamentos de infecções causadas por esses tipos de vírus. Segundo alguns dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, os processos infecciosos eles têm uma responsabilidade de mais ou menos de 25% das mortes em todo o território terrestre e 45% em países em desenvolvimento, que antigamente nós chamávamos de países subdesenvolvidos. Então existe sim uma preocupação onde pessoas estão entrando em óbito, principalmente por esses sistemas infecciosos causados aí por algum tipo de vírus, por algum tipo de bactéria específica.
E os antibióticos, eles correspondem a mais ou menos 12% de todas as prescrições existentes nos ambulatórios, sendo considerado a segunda classe de droga mais utilizada. E se a gente for pensar em termos financeiros, ele vai ser responsável aí por mais ou menos de 20 a 50% das despesas existentes dentro do sistema hospitalar. Então, existe aí essa preocupação também do setor financeiro, principalmente por quê? Porque qualquer tipo de infecção já se dá o antibiótico como prescrição médica. E os antibióticos, eles têm um certo grau de resistência, que assim como disse, os antimicrobianos, eles têm que ser dados para patógenos específicos para ser tratado a doença específica. Então é muito importante entender esse processo. Então, os antibióticos, eles são os únicos tipos de agentes de drogas farmacológicas que eles não vão afetar somente aquelas pessoas que estão utilizando esse tipo de medicamento, mas ele também vai interferir de uma forma muito importante e muito significativa em todo o ambiente médico, em todo o ambiente de saúde, em todo o ambiente hospitalar. Principalmente porque, a partir do momento que eu tenho um tipo de patógeno específico naquele ambiente, está sendo utilizado algum tipo de medicamento para isso, pode acontecer uma alteração do meio ambiente onde vive essa flora bacteriana, onde sobrevive esse tipo de bactéria. Porque a partir do momento que eu tenho algum tipo de componente específico que está alterando esse micro-organismo, pode ser que esse micro-organismo ele se torne resistente devido ao tipo de medicamento que está sendo utilizado. Então a gente fala que o conhecimento dos princípios gerais que vão nortear os usos desses antimicrobianos, assim como as suas propriedades e as suas características, ela é muito importante, principalmente para uma escolha terapêutica adequada, porque é exatamente isso que vai acontecer. A partir do momento que eu tenho um patógeno específico e eu começo a dar um medicamento, um antimicrobiano que não é específico para esse patógeno, ele vai ter uma multiresistência, e a partir do momento que ele tem essa multiresistência, ele já começa a ter algum tipo de alteração específica que vai fortalecer esse patógeno, que vai fortalecer esse tipo de micro-organismo. E isso não pode acontecer. Eu tenho que fazer o inverso disso, eu tenho que fazer com que esse micro-organismo ele aceite a condição desse antimicrobiano e que basicamente ele não tenha todo o seu processo de colonização e não tenha todo o seu processo de mutação. Então isso é muito importante a gente entender. E da onde que vem os antimicrobianos? Basicamente, os antibióticos eles são substâncias químicas e sintéticas, ou seja, são produzidas em laboratórios e esse tipo de substância química ela é sintetizada por várias espécies de micro-organismos, principalmente os micro-organismos vegetais e principalmente os micro-organismos animais, que vão dificultar o crescimento desses tipos de micro-organismos e de outros tipos de micro-organismos. Então existem pesquisas aí muito importantes aonde vai ter feito todo um processo de sintetização desses micro-organismos, aonde vão pegar aí todos esses processos de ordem vegetal ou de ordem animal, e o principal objetivo deles é dificultar que esses micro-organismos cresçam e de que outros micro-organismos cresçam. Então, a indústria farmacêutica, ela fez uma facilidade, ela facilitou a produtividade desses antibióticos de origem tanto sintética quanto de origem semissintética. Então, existe aí alguns tipos de micro-organismos, alguns tipos de antimicrobianos, da onde que ele vem por pesquisas desses micróbios, desses micro-organismos mais naturais, porém a grande maioria deles, eles vêm dessa origem sintética e vêm dessa origem semissintética. E é muito importante a gente tentar entender que esses antimicrobianos, esses tipos de antibióticos, eles são diferentes um do outro. E o que vai mudar, o que vai facilitar a visualização dessa diferença são as propriedades químicas, é o seu espectro, é o seu mecanismo de ação, que existem aí
tipos de antibióticos gram-positivos, gram-negativos, que vão fazer aí, que vão conseguir atingir algum tipo de camada celular desses micro-organismos e vai fazer todo o processo de combate desses micro-organismos. E qual que vai ser a diferença de ação, principalmente no que diz respeito a bactericida e ao bacteriostático? Para que esses antibióticos eles tenham um efeito muito eficaz, é importante que tenha uma concentração específica. Qual que é o local aonde que está sendo o processo de infecção, principalmente para que seja suficiente para que tenha todo um processo eficiente contra esses micro-organismos. Então, os antibióticos, ele pode apresentar duas funções específicas. Ou ele vai fazer a inibição do crescimento bacteriano ou a destruição de uma população bacteriana. Então, quando a gente fala de inibição do crescimento bacteriano, a gente está falando que ele está fazendo isso através de uma ação bacteriostática, ou seja, ele está mantendo o mesmo micro-organismo, só que numa fase parada, numa fase estacionária, ou seja, ele está estacionado, ele está parado, ou seja, não está ocorrendo um processo de desenvolvimento desse micro-organismo. E a destruição de uma população bacteriana é feita através de uma ação bactericida. E essa ação bactericida, ela vai atuar basicamente em todos os processos vitais dessa célula, levando a um processo de morte celular. Então, existem dois processos. Existe uma ação bactericida e bacteriostática. Então, a função bacteriostática é que mantém ele numa fase estacionária, ou seja, não há um crescimento, não há um desenvolvimento desse micro-organismo. E a ação bactericida é onde ela vai atuar em alguns processos celulares, principalmente nesses processos internos da célula, onde ela vai fazer alguma coisa que vai mexer nesses processos vitais, levando ao processo da morte celular. Então aqui nós temos um quadro explicativo dizendo o processo bactericida e o processo bacteriostático, onde eu tenho basicamente um processo onde vai acontecer a concentração da droga. Então é muito importante a gente entender como é que é o conceito dessa concentração de drogas que está sendo colocado, para ver se é um efeito bactericida ou bacteriostático. E nós temos aí toda a parte de sensibilidade desse micro-organismo. Nesse caso aqui ele está dizendo uma sensibilidade do germe, mas é uma sensibilidade de micro-organismo. Então, só para a gente tentar visualizar o que está acontecendo, qual que é a diferença básica do bactericida e do bacteriostático? Então, bactericida são aqueles capazes de matar ou lesar irreversivelmente as bactérias, e o bacteriostático são os que inibem o crescimento e a reprodução dessa bactéria sem provocar a sua morte de imediata. Nesse caso aqui, o bacteriostático ele pode ter um efeito reversível a partir do momento que se retira essa droga do meio fisiológico. Então é muito importante a gente entender isso. A partir do momento que se retira o efeito bacteriostático do sistema fisiológico, pode acontecer que esse micro-organismo, que esse patógeno, ele consiga ter uma sobrevida. Então, por isso que precisa ter aí um meio onde eu tenho todo o meio bacteriostático. E qual que seria a antibiótico-terapia ou antibiótico ideal? O antibiótico ideal, principalmente, ele precisa ser seletivo e bactericida. Quando nós estamos falando de seletivo, nós estamos falando de alta seleção, onde ele precisa selecionar aquele tipo de micro-organismo que ele está tentando fazer o seu processo de interação. E ele precisa ser aí basicamente bactericida. Lembrando que é aquela função onde a gente tem o propósito de matar ou lesar irreversivelmente uma bactéria. E é importante que ele tenha um alcance muito rápido. Então ele consiga chegar nesse micro-organismo de uma forma muito rápida, e aí esse tipo de antibiótico ele tem que ter uma distribuição, principalmente no local onde está ocorrendo o processo infeccioso. Então ele precisa chegar de uma forma muito fácil, de uma forma muito rápida. Ele precisa ter um tipo de espectro estreito, ou seja, aonde a gente não vai
afetar nenhum tipo de flora saprófita. Então a gente precisa ter aí algum tipo de bactério, algum tipo de antibiótico, aonde eu consiga fazer esses tipos de lesão nesse sistema, aonde eu consiga não afetar essa flora. E o que seria uma flora saprófita? Ela são seres vivos, né, que vão fazer todo o processo de decomposição do sistema fisiológico. Então, imagina, por exemplo, eu tenho lá flora bacteriana do sistema trato gastrointestinal. Então, se eu tenho um problema no trato gastrointestinal, eu tenho que ter um antibiótico que não destrua essa flora bacteriana, que ela é importante para o sistema fisiológico. Então, essa flora saprófita é uma flora onde eu tenho um benefício por ela existir. Então, é muito importante a gente entender como é que funciona isso aqui. O antibiótico ele tem que ter um baixo nível de toxicidade e elevados níveis terapêuticos. E quando a gente fala de toxicidade, basicamente nós estamos falando de fígado, de hepatotoxicidade. Porque todo tipo de medicamento ele é sintetizado no sistema hepático, no fígado. Então eu tenho que ter um baixo nível de toxicidade, onde ele não consiga destruir grandes quantidades de células, onde não afete basicamente o nosso tecido. E é muito importante que ele tenha elevados níveis terapêuticos para estar atuando contra esse sistema desses micro-organismos. O mais importante também é que ele tenha poucas reações adversas, seja ela por fator de alergia, seja ela por fator de toxicidade. Quanto menos reações adversas eu tiver nesse tipo de antibiótico, melhor ele é capaz de fazer todo o seu processo contra esses tipos de patógeno. O ideal é que ele tenha várias vias de administração, por exemplo, um antibiótico por via oral, um antibiótico por via intravenosa, um antibiótico por via intramuscular, apesar dos antibióticos serem mais utilizados por via oral e mais utilizados por via intravenosa. Esse antibiótico, ele precisa ter uma boa absorção, e quando nós estamos falando de boa absorção, é uma boa absorção tanto para o sistema de via oral, quanto para o sistema de via intravenosa, que é muito importante isso daqui. Ele precisa ter uma boa, não deve induzir algum tipo de resistência, porque o que mais se tem preocupação é você dar algum tipo de antibiótico específico para algum tipo de micro-organismo, e esse micro-organismo ele se aproveitar desse antibiótico e ele começar a ser resistente a quanto a este antibiótico. Então é muito importante que ele não deve induzir nenhum tipo de resistência. E principalmente uma boa relação entre o custo desse antibiótico e a eficácia desse antibiótico. Então o ideal é que ele tenha um custo menor com uma eficácia maior e uma boa eficácia. Quando nós estamos falando quanto à classificação química dos antibióticos, nós temos aí diversos tipos de classificação química, quando nós estamos falando aí relacionado ao processo da antibiótico-terapia ou dos antibióticos. Então nós temos aí, por exemplo, os beta-lactâmicos, que são os antibióticos do tipo da penicilina, que são os antibióticos dos tipos cefaloporinas, carbapenemas, os monobactans, que são tipos de antibióticos que eles vão utilizar aí basicamente algum tipo de receptor específico para que eles consigam fazer todo o seu processo e eles consigam fazer aí todo o seu sistema que basicamente eles vão atuar. Nós temos aí os quinolomas, os glicopeptídeos, as oxazodilinomas ou as linesolidas. Nós temos aí os aminoglicosídeos, nós temos aí os macrolídeos, nós temos as lincomicinas e as clindamicinas, que são da tipo de estrutura lincomizinas, os lipopeptídeos, os nitromidazolicos, que é o metronidazol, os cloranfenicóis, as sulfonamidas, as tetraciclinas e as gliciclinas, ou seja, a tigleciclina. Então é muito importante a gente tentar entender esse tipo de medicamento, basicamente porque
o tipo de composição química existente nesses tipos de antibiótico, eles são importantes para que seja feito todo o processo de destruição ou de inativação desses tipos de micro-organismos. Por exemplo, se a gente for falar aqui de glicopeptídeos, né? Basicamente, um dos glicopeptídeos muito utilizados são as vancomicinas. E nesse caso aqui, esses tipos de medicamento, ele vai fazer uma inibição da síntese da parede celular e ele vai ter uma eficaz penetração contra alguns tipos de bactérias gram-positivas. Então, eles são bastante utilizados para alguns tipos de micro-organismos que são enterococos resistentes. E nesse caso aqui, os glicopeptídeos, eles são a primeira escolha no tratamento de alguns tipos de infecções, como por exemplo o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus epidermidis, que são resistentes a alguns tipos de antibióticos. Então, eles são bastante importantes, porém eles causam algum tipo de reação adversa, algum tipo de problemas que podem acontecer, de alguns efeitos adversos. Então, por ele ter uma certa resistência, por ele ser um antibiótico bastante intenso, ele pode causar, por exemplo, uma taquicardia, ele pode causar uma hipotensão, né? Ele pode causar algum tipo de liberação de algum tipo de histamina. Então é importante se entender que tipo de medicamento que está sendo utilizado e como é que ele vai ser utilizado dentro do sistema celular. A classificação dos antibióticos, basicamente, ela é baseada conforme o seu mecanismo de ação. Então, nós temos aí, por exemplo, antibióticos que vão inibir a síntese da parede celular, ou seja, eles vão mexer em todo o sistema da parede celular desse micro-organismo, aonde ele vai mexer em todo o sistema de recepção ou de transmissão desses micro-organismos. Ele pode ser, por exemplo, através da inibição da síntese ou dano da membrana citoplasmática, ou inibição da síntese proteica no sistema do ribossomos. Nesse caso aqui, ele vai inibir a síntese bacteriana de se ligar ou interferir ao sistema ribossômico. E a gente sabe que existe alguns tipos de antibiótico, principalmente os bacteriostáticos, que eles têm um processo bactericida contra determinados tipos de micro-organismos que vão atuar nesse sistema. E eles são super importantes. A inibição da síntese, a alteração na síntese dos ácidos nucleicos ou a alteração dos metabolismos celulares. Então é importante a gente entender que a partir do momento que o antibiótico o sistema antimicrobiano antibiótico ele vai entrar em contato com esse micro-organismo, ele tem que fazer alguns danos específicos onde ele vai evitar a sobrevida desse micro-organismo. Então ele vai mexer na parede da célula, vai mexer na membrana citoplasmática, vai mexer no ribossomos, vai mexer lá no sistema genético, que nesse caso são os ácidos nucleicos, ou ele vai mexer em algum processo do metabolismo. E aí nós temos aí, quando a gente fala de antibiótico praticamente, nós temos aí alguns tipos de antibióticos que eles podem ser antibióticos gram-positivos e podem ser antibióticos gram-negativos. Então, quando nós estamos falando aí basicamente de parede celular, porque o que vai diferenciar um micro-organismo ser gram-positivo e ser gram-negativo é a sua parede celular. Então, por exemplo, os gram-positivos, eles são alguns tipos de micro-organismos onde ele tem o seu tipo de parede celular que ele vai ter um tipo maior, podemos dizer assim, de parede celular. E ele vai ter uma interferência química, principalmente, por quê? Porque o tamanho dessa parede celular, ele vai fazer a interferência no momento que o antibiótico ele consegue fazer o sistema de adentrar dentro dessa célula. Então, quanto maior a parede celular, nesse caso de uma parede gram-positiva, eu preciso ter antibióticos que sejam gram-positivos
para que atuem dentro desse sistema celular. E a parede celular gram-negativa é uma parede celular onde ela tem uma especificidade de ser um pouquinho menor do que a parede gram-positiva. Então, a parede gram-negativa, ela basicamente ela é um pouco mais fina, podemos dizer assim. Se a gente for falar a níveis leigos, então se eu for fazer uma observação, eu tenho micro-organismos onde eu tenho uma parede de membrana celular muito mais densa e eu tenho paredes de membrana celular muito mais finas. Então, quando eu tenho uma parede celular muito mais densa, elas são chamadas de células gram-negativas. E quando eu tenho uma parede celular mais fina, elas são chamadas de paredes gram-negativas, tá? Então, existem alguns tipos de bactérias onde eu tenho aí alguns tipos de componentes específicos, como por exemplo, a bactéria gram-positiva, ela vai ter aí peptidoglicano, ela vai ter a membrana plasmática e somente isso. E as paredes gram-negativas, eu vou ter outros tipos de membranas, eu vou ter um peptidoglicano e as paredes e a membrana plasmática diferenciado. Então eu tenho um onde eu tenho uma densidade maior e eu tenho outro onde tem uma parede de células com uma densidade menor. E aí, para que o antibiótico ele consiga fazer todo esse processo aí, ele precisa ter o seu sítio de ligação, ou seja, o sítio de ligação do sistema de antibiótico terapia. Então, basicamente, ele vai ter alguns tipos de interação. A gente viu aí que tem uma interação do sistema de parede celular, de parede gram-positiva e de parede gram-negativa. Ele vai ter aí, basicamente, mexendo nesse sistema de membrana celular. Então, além da parede celular, ele vai mexer na membrana celular também. E a partir do momento que esse antibiótico ele entra dentro do sistema celular, ele vai mexer em alguns fatores importantes dentro do sistema. Por exemplo, como a síntese proteica. Ele vai mexer no sistema de RNA, ele vai mexer no sistema de RNA sintase, ele vai mexer nesse sistema de DNA, principalmente mexendo na sua função e na sua estrutura, e ele vai mexer também, basicamente, na síntese das purinas, ou na síntese dos ácidos fólicos, que eles vão fazer todo esse processo, fazendo tudo aquilo que ele precisa fazer, ou seja, que ele precisa fazer a morte e a destruição celular. E quais são os problemas relacionados ao uso da antibiótico-terapia? Então já existem aí diversos estudos que têm uma demonstração que aproximadamente 50% das prescrições médicas de antimicrobiano são feitas de forma inadequada. E isso acontece por quê? Porque quando o médico ele vai fazer a prescrição de um antimicrobiano, é muito importante ele entender qual tipo de parede celular que essa bactéria tem. Se é uma bactéria gram-positiva, se é uma bactéria gram-negativa. Porque a partir do momento que eu dou para uma bactéria um antibiótico gram-negativo, eu estou fortalecendo essa bactéria, ela está virando multiresistente. Então, a gente precisa fazer com que o antimicrobiano seja eficaz conforme a parede desse micro-organismo. Então, nós temos aí antibióticos gram-positivos e antibióticos gram-negativos. E o uso excessivo desse tipo de medicamento, ele não vai estar só associado à parte de emergência de seleção de cepas de bactérias resistentes, mas ele também vai estar associado a alguns eventos adversos que podem acontecer a esse indivíduo, que pode acontecer ao sistema fisiológico, que vai fazer com que eleve-se o custo do que está sendo feito para que se combata esses micro-organismos e pode acontecer também uma mortalidade ou uma morbidade. Esse indivíduo ele pode ir a óbito ou ele pode ter alguma sequela importante causada por esses tipos de antibióticos. E como é que vai acontecer todo o processo de resistência multibacteriana? Então, os mecanismos de resistências, eles podem ser de forma intrínseca, ou seja, adquirido por uma transmissão de material genético ou de uma mutação. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho um micro-organismo, esse micro-organismo, ele adentrou dentro do sistema fisiológico, ele infectou um sistema celular e através da infecção desse sistema celular, ele fez um sistema mutável, ele teve uma mutação, porque ele pegou o material genético dessa célula e fez um sistema de mutação. No caso desses micro-organismos ou desses
mecanismos de resistência intrínseca, nós temos, por exemplo, a ausência de um processo metabólico que ele é influenciável pelo antibiótico. Então, nós temos lá uma bactéria gram-positiva, aonde foi dado um antibiótico gram-negativo, ela ganhou uma resistência contra esse antibiótico gram-negativo. E aí ele começa a ser mais multiresistente. Ou ele pode ter uma enzima que vai ter uma capacidade de uma apresentação de inativar esse tipo de antibiótico. Então, a partir do momento que esse antibiótico ele entra em contato com o receptor dessa célula, esse receptor ele já tem uma propriedade de fazer com que esse micro-organismo, que esse antibiótico, ele tenha uma resistência quanto a essa antibiótico-terapia. Ou ele pode ter uma presença de uma particularidade, então dentro dele já existe uma função tanto do sistema de DNA quanto do sistema de RNA, que vai mexer em toda essa morfologia, em todo esse sistema celular, em toda essa morfologia bacteriana. Então, essa resistência adquirida, ela vai acontecer basicamente através de dois grandes mecanismos. Ou a mutação em locus do cromossomo, ou seja, ele vai mexer nessa parte genética, ou ele vai fazer uma transferência horizontal de genes, ou seja, vai ter uma aquisição de um gene de resistência, aonde esse tipo de patógeno, ele teve um contato com algum tipo de célula, aonde teve uma interação genética, e essa interação genética vai fazer todo um processo de mutação dentro desse sistema. Então, esses genes responsáveis por essa resistência, basicamente vão estar naquele local específico dessa bactéria, onde é o plasmídio. E esse plasmídio é onde vai conduzir todo esse processo enzimático, que vai fazer uma inativação desse antibiótico, ou ele vai fazer todo o processo de redução da permeabilidade dessa membrana celular. Então, o plasmídio, ele vai reconhecer que tipo de antibiótico que está sendo utilizado e ele vai fazer um processo de inativação ou ele vai aumentar, né, toda essa resistência, reduzindo a permeabilidade dessas células. Então, a gente fala que existe uma resistência basicamente conferida por um processo de mutação genética ou por um processo de mutação cromossômica, aonde vai envolver tanto a célula específica do indivíduo, né, do sistema fisiológico, quanto a célula que vai estar vindo do micro-organismo. Ou seja, vai ter uma modificação dessa célula-alvo. E quando vai acontecer todo esse processo de concentração inibitória mínima? Então, existem já estudos específicos onde ele mostra que existe um micro-organismo onde ele é susceptível, e isso está acontecendo por quê? Porque eu tenho um nível de atividade antimicrobiana associada com altas chances de um sucesso terapêutico, ou seja, um micro-organismo que ele vai ser categorizado como um micro-organismo susceptível, aplicando-se um correto ponto de corte, detectado por um teste fenotípico, e isso vai incluir a avaliação da eficácia dos cenários experimentais de estudos clínicos. O que ele está dizendo aqui, basicamente? Basicamente, ele está dizendo que eu preciso entender qual é o tipo de micro-organismo. Entendendo qual é o tipo de micro-organismo, eu consigo dar um antibiótico específico para esse micro-organismo, desde que ele não seja multiresistente, aonde eu vou fazer um ponto de corte que vai definir para mim o sistema genético desse micro-organismo para fazer o seu processo de inibição. Por outro lado, vai existir um processo de resistência, ou seja, aonde esse micro-organismo ele tem uma multiresistência, porque ele já entrou em contato com alguns tipos de antibióticos, e a partir do momento que eu dou um antibiótico específico para esse micro-organismo, eu tenho uma falha terapêutica, ou seja, o antibiótico específico para aquele organismo, ele não conseguiu atingir de jeito nenhum esse tipo de patógeno específico. Então, o ideal é que tenha esse ponto de corte, aonde vai me dizer se esse indivíduo, se esse sistema fisiológico, ele conseguiu responder ao processo da antibiótico terapia ou não. Porém, a gente precisa determinar qual que é esse ponto de corte, envolvendo alguns fatores específicos, como, por exemplo, alguns resultados clínicos de vários tipos de estudos,
algumas distribuições dessa concentração inibitória mínima, alguns tipos de cepas que existem em específico, para a gente determinar quais que são os tipos de micro-organismos e quais são os antibióticos específicos para que se tenha o processo de dosagem e para que consiga se fazer todo o processo de destruição desse micro-organismo. Muito bem, chegamos então mais no final de uma aula e eu tenho certeza que até agora você já tem muita informação e você já tem muito conhecimento sobre a microbiologia. Você já está começando a entender o que são esses micro-organismos, você já está começando a entender a parte genética deles, você já está começando a entender quais são os tipos de substratos que conseguem fazer aí com que esses micro-organismos ele acabem tendo um processo de morte, né? Como no caso dessa aula que foi os antimicrobianos. Então você já está aí com um leque de informações que você já consegue já pensar aí em alguns aspectos muito importantes relacionados a esses micro-organismos. Não deixe de ler o seu conteúdo, não deixe de fazer os seus exercícios, veja a leitura complementar e qualquer dúvida, faça aí a pergunta para o seu tutor, ok? E na próxima aula nós vamos entender um pouquinho sobre infecções hospitalares, o que é infecção hospitalar e tudo mais, ok? Vejo vocês aí na próxima, um grande abraço.